E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lisandro Ruas, do canal Folk Rock Blues and Beyond. E hoje, pessoal, a minha proposta aqui é a gente falar sobre Bob Dylan. Tá? Eu vou contar para vocês aqui uma história que eu tenho certeza que vocês não conhecem, tá? Ou que não ouviram falar, pelo menos dessa forma que eu vou contar para vocês aqui. Então vamos lá. E vou contar a história dele, tá? Através dos discos, tá? A própria discografia dele conta o que aconteceu, como que aconteceu. A gente vai começar aqui com uma breve história para a gente poder entender, a cena de Nova York, que na verdade o Bob Dylan começou em Nova York. E antes disso, a gente falando aqui da década de 10, década de 20, muitos historiadores e folcloristas das cidades grandes, Nova York, Chicago, foram para o interior descobrir o que estava acontecendo lá em relação à música americana. E a galera tomou um susto. Pô, a gente não sabia que estava acontecendo isso tudo aqui, né? Com muita influência da música africana, da música europeia, a galera estava produzindo uma música diferente, a real música americana. Que isso até cabe em outro vídeo, tá? Eu vou falar sobre isso depois com mais detalhes, sobre como se formou tudo, como os instrumentos que eles usavam e tudo. E aí essa galera levou esse material para cidades grandes. E aí ficou, né, obviamente, né, um público mais mais underground, começou a escutar isso aí começou a espalhar, principalmente entre os jovens da classe média. E aí, a gente volta um pouquinho de novo no tempo, a gente falou dessa pesquisa dos anos 10 e 20, e aí o pessoal na verdade, uma pessoa que chama Woody Guthrie, lá na década de 40, que também era bem influenciado por essa primeira fase do folk original, do folk antigo. Ele começou a tocar e ficar conhecido também. Só que as letras dele já eram um pouco mais voltadas para protesto. Tá? Ele era, apesar de ser uma pessoa que largou a família dele, abandonou a família dele, ele também era muito violento com as mulheres que ele tinha. Ele queria salvar o mundo, né? Enfim. Aí ele fazia músicas a favor dos imigrantes, a favor dos direitos civis. Então ele achava que através da música dele, ele conseguiria mudar o mundo. E era um cara que viajava os Estados Unidos inteiro, né? Através de trens, de forma clandestina. Ele ia para todo lado. E foi, numa dessas andanças dele, ele foi parar em Nova York. Em Nova York já tinha outra figura, era o Pete Seeger. Ele vinha de uma escola, né, lá de Nova York, que já tinha uma influência grande da escola de Frankfurt, uma escola comunista, que também se baseou nas ideias de Gramsci, né? E o que é isso? O recado, né, que essa escola, que essa vertente dessa escola trazia para o pessoal. Vamos fazer a revolução através da arte, da música. A gente tem que colocar nas letras das músicas a nossa militância. E o Pete Seeger era um cara totalmente comunista, não que ele tenha feito parte do Partido Comunista Americano, mas ele andava com a galera, ele estava envolvido ali com todo mundo, e ele tinha essa questão. Ele achava que as letras tinham que falar de coisas políticas. É a famosa música de protesto que a gente conhece, até no Brasil ficou famosa no ano na época da ditadura militar. E aí o Woody Guthrie, nessas andanças, foi para Nova York. Obviamente, ele já era conhecido, já tinha algumas gravações dele que já rodavam ali naquela galera underground. E, obviamente, quando ele chegou lá, ele foi reconhecido e, obviamente, apresentado para o Pete Seeger. Né? Os dois ficaram amigos. E o Pete Seeger, ele liderava um movimento de música lá em Nova York que atraía muitos jovens com essa nova música americana, na verdade antiga, mas recém-descoberta. E o Woody Guthrie era um cara
que, de certa forma, por mais que ele seja um pouco depois dessa época original, daquelas gravações de 10 e de 20, ele foi um cara que a galera gostava muito, inclusive até se identificava mais com a música dele do que do Pete Seeger. E aí aí foi notícia para todo lado, Woody Guthrie aqui em Nova York, aquela coisa toda, e a galera começou o movimento, inclusive, até se fortaleceu mais, se ampliou um pouco. Aí, agora falando de Bob Dylan, Allen Zimmerman, que é o nome dele. O Bob Dylan é um nome artístico. Ele era lá de Minnesota. Tinha uma banda de rock and roll, né, na época. Acredito que seja do estilo assim do Chuck Berry, Elvis Presley, essas coisas assim nesse sentido. Só que aí ele começou a se interessar por esse tipo de música e falou, pô, lugar que eu tenho que ir para Nova York. É lá que a galera tá se juntando, pesquisando, tá fazendo música para todo lado, vários bares que você pode tocar, vou para lá. Foi para lá e era um cara muito Caxias mesmo. A primeira coisa que ele fez lá foi visitar uma das primeiras coisas, né? Foi o Folklore Center, lá de Nova York. Era um lugar como se fosse um museu da música folclórica americana. Você tinha lá instrumentos musicais para todo lado, pendurado na parede. Você tinha discos, muita coisa, muito material, muita gravação dos artistas antigos, muitas revistas, artigos e tudo. Até uma entrevista que eu vi do próprio proprietário desse museu, né, desse Folklore Center aí, falou que o Bob Dylan era um cara que... É o único cara lá que ele tem certeza que passou por tudo, leu tudo, viu tudo, era muito dedicado para aquilo ali. Né? Inclusive ele até tinha um apelido de esponja, não um apelido, mas o pessoal se retratava, falava disso dele, ele falou, o cara é tipo uma esponja, ele absorvia tudo que ele podia. E aí tentou se apresentar em algumas casas lá, obviamente também era um dos fãs do Woody Guthrie, e aí o Woody Guthrie ficou hospitalizado, e aí o Bob Dylan foi visitar ele lá no hospital, acabou ficando amigo, foi uma forma de ele conhecer o Woody Guthrie. Obviamente lá conheceu o Pete Seeger, que era o cara que liderava aquele movimento. Ele foi, aí começou a tentar participar, entrar para a cena. Como ele era muito fã do Woody Guthrie, o som dele na época parecia um pouco com o Woody Guthrie. E aí a galera que ele tentava fazer, né, as apresentações, fazer a audição lá para poder tentar tocar em algum bar ou outro, porque a maioria dos bares lá era o que era, você não ganhava grana. Você passava o chapéu e o próprio público é que te dava a grana, te dava o que eles achavam que você merecia. E um ou outro bar ali, às vezes, era um pouco melhor, e ao tentar tocar nesses bares melhores, os proprietários viravam para ele e falavam, pô, cara, você é apenas mais um, não que falava diretamente para eles, mas pensavam, pô, você é apenas mais uma versão, hein, um cara que imita o Woody Guthrie. Aí já tem o Ramblin' Jack Elliott, que já faz isso muito bem e tal, e a gente não precisa de outro. Mas um dos caras lá, de um dos bares, falou, pô, esse cara, apesar de não ter nada de especial nele, ele toca bem, ele tem uma postura legal de palco. E ele começou a tocar, começou a visitar sempre o Woody Guthrie, inclusive até ele participava das jams que tinham nas praças de Nova York, principalmente na Washington Square, lá em Manhattan, na Greenwich Village, que era o epicentro lá dessa galera, né, dos jovens da classe média. E ele foi lá, tal, começou a tocar com o pessoal, tudo, e um dia que ele foi no hospital conversar com o Woody Guthrie deu um bilhetinho para ele, falou, ó, eu ainda não estou morto. Ou seja, era um recado para continuar vivo o movimento. Aí o Bob Dylan ficou todo feliz que ele que recebeu esse bilhetinho, foi lá e mostrou para todo mundo, falou, galera, aqui ó, o nosso guru tá dizendo que ainda não tá morto e tal. E aí, E ele começou a ficar um pouco conhecido ali, né, naquela cena pequena ali de Nova York, desses músicos, desses bares. E aí, teve uma oportunidade lá, foi gravar o primeiro disco dele, que é esse disco aqui. Nesse disco aqui, ó, o que acontece? Ele, né, também não foi um disco que vendeu muito pouco, não teve nenhuma música que eu falo que fez muito sucesso, era mais músicas covers,
daquele folk tradicional, já com o estilo dele, ou também um pouco misturado com o estilo do Woody Guthrie. Mas aqui tem uma música que chama Song to Woody, uma música que ele fez pro Woody Guthrie, que a galera já, é um pouco mais do mesmo, mas essa música que ele compôs, a gente percebeu um talento aqui em termos de letra com música, com uma coisa bem legal. Então esse é o primeiro disco dele, que foi um disco mais cover, né? Foi uma entrada dele, né? Foi como que ele entrou na cena musical lá de Nova York. Isso aqui, galera, a gente está falando aqui de 1962, março de 62. Fiz até uma colinha aqui que eu não quero deixar passar nada, porque para ficar uma coisa bem didática. Aí, continuou tocando, tal, e aí ele grava o segundo disco dele. Nessa época, ele começou a namorar com a Suzy Rotolo. É uma descendente italiano. Essa moça, os pais comunistas, ela era militante muito radical, comunista. E ela, né, influenciou muito o Bob Dylan nessa época. Porque, o cara começou a escrever o próprio material dele, falou, política é um assunto legal, né, para eu escrever. Começou a escrever sobre política. As famosas músicas de protesto. Só que ele já tinha um estilo diferente de compor. Já nesse disco ele já deu um salto em termos de composição. As letras dele já eram diferentes. A concorrência, né? Vamos falar aqui do Phil Ochs, tá? Phil Ochs, esse primeiro disco. Exemplo, quando ele ia falar de um ocorrido, teve um ocorrido que um ativista pelos direitos civis, negro, foi morto por um policial branco. Esse cara fez uma música sobre esse evento. Só que era praticamente uma notícia do jornal. Ele transcrevia o ocorrido e musicava. Bob Dylan não. Bob Dylan já era um outro naipe. O cara já era mais analítico. Ele falava já mais de uma forma assim, quem que é o xerife envolvido nisso? Quem é o prefeito? Quem é o governador? O que o sistema está fazendo que está resultando nisso? E não apenas analisar ali naquela visão ali daquele ocorrido. Ele já tinha uma... E as letras dele também não se... Apesar de todo mundo saber do que ele estava falando, ela não se prendia àquele evento especificamente, literalmente naquele evento. Por quê? Porque ele já tinha uma mentalidade que o quê? Eu vou fazer as músicas que, na verdade, elas não vão envelhecer, elas vão servir para outras épocas também, porque o que eu estou falando é uma coisa mais universal. E nesse disco ele grava Blowing the Wind, que chamou muita atenção daquela galera local, aquelas pessoas ali do movimento, né, underground folk, de protesto, de músicas de protesto, mais voltado para a política, né? E essa música Blowing the Wind fez muito sucesso. Aí o que acontece? Ele começa, né, a já tocar em alguns... Já começa a tocar mais e tudo. E aí um grupo chamado Peter, Paul and Mary, já era um grupo já consagrado, faziam sucesso praticamente no país inteiro. E esse grupo também eram ativistas, de certa forma, tá? Gravaram a música do Bob Dylan, Blowing the Wind. E foi aí que Bob Dylan saiu daquele grupo ali, daquele grupo ali underground, e ficou conhecido nos Estados Unidos inteiro, porque a música com eles fez sucesso. Então, Blowing the Wind com Peter, Paul e Mary é que fez sucesso. E aí Bob Dylan ficou conhecido. Ainda não era de sucesso, um artista de sucesso, mas já se tornou um artista conhecido. Já é um grande passo para a carreira do Bob Dylan. Foi aí que ele começou a participar de festivais, e no mesmo ano de gravação desse disco, em 63, ele participa pela primeira vez do festival do Newport Folk Festival, que é no estado de Rhode Island, que é um estado acima de Nova York. E o próprio Pete Seeger, que liderava esse movimento,
lá em Nova York, ele era um dos caras que era da curadoria, ele sempre estava no festival, participava como músico, como, né, produtor do festival também, ajudando a galera lá. E aí Bob Dylan começou a ficar famoso. Inclusive, Blowing the Wind, na época teve a famosa Marcha de Washington, né? Aquele movimento pelos direitos civis, liderados aí também pelo Martin Luther King, acho que todo mundo já ouviu falar desse evento. A música dele, Blowing the Wind, foi praticamente o hino desse movimento. Então aí a galera ficou mais famosa ainda. Bob Dylan ficou mais famoso ainda. Inclusive teve um show famoso lá na Washington Square, lá em Washington, na verdade, né? O Peter Paul e Mary tocou essa música, uma coisa que entrou para a história. Então foi esse disco aqui que lançou uma música que pro Bob Dylan impulsionaria a carreira dele aí. Começou a impulsionar a carreira dele. Aí ele vai, a gente falou aqui de 63, tá? Esse segundo disco dele. Aí agora virando o ano, 1964, ele grava esse terceiro disco dele. E esse disco dele, pelo ocorrido anteriormente, com a música Blowing the Wind, ele vira um algo mais, ele vira a voz de uma geração. Essa questão aí começou a sair em todos os jornais. O Bob Dylan, a voz de uma geração, ele passou a ser um líder. Porque esse disco aqui também, ele estava com a namorada dele, comunista, e aqui continua sendo músicas de protesto, com as letras maravilhosas também. Aliás, na verdade, até subir no nível de composição. E esse disco aqui é isso. A fase desse disco é o quê? Bob Dylan já é famoso. Ele desfrutava já de um sucesso, já com aquela turma dos underground, né? Já tinha um sucesso, e virou a voz de uma geração. Ainda não estava famoso, vamos falar assim, na mainstream. Tá? Ele estava famoso, muito famoso aí nesse grupo underground lá da cena de Nova York. E conhecido também nos Estados Unidos inteiro. Conhecido. Inclusive, uma das músicas desse disco aqui, que eu esqueci de falar, é a The Times They Are Changing, que é o nome do próprio disco, que ele fala, né, que os pais já não têm mais controle em cima dos filhos, que queiram ou não queiram, é um incentivo aos filhos se revoltarem contra os pais, para tomar outra, para quebrar aquela tradição, aquele conservadorismo e partir para uma outra coisa. Né? Então, bem influenciado pela namorada dele ainda, a Suzy Rotolo. A gente acabou de falar, né, que é essa moça aqui da capa do disco. Inclusive, tá? Essa moça aqui, ó. No final de 63, antes desse lançamento do terceiro disco do Bob Dylan, teve uns ocorridos que mexeu muito com Bob Dylan. Uma das principais foi o assassinato do Kennedy. O Kennedy foi assassinado e o que acontece? Ele pensou assim, o Kennedy, presidente, tinha umas ideias diferentes, foi assassinado. Eu também, queira ou não queira, sou uma pessoa que já estou ficando mais conhecida, tenho ideias diferentes, inclusive sou até chamado de a voz de uma geração, eles vão me matar também. Isso aí mexeu um pouco com ele, falou, vale a pena? Onde é que eu tô me metendo, né? Onde é que eu tô me metendo? Beleza, aí foi uma fase aí que ele começou a mudar um pouco o rumo, porque como ele era uma esponja, ele absorvia tudo que ele podia. O que ele começou a fazer? Começou a andar com os poetas, acredito eu, tá? Que é para poder aumentar a capacidade dele de escrita, mais ainda do que já era, né? Que ele já era muito bom nisso aí. Até a Bíblia, né? Tem um relato lá que ele começou a ler muito a Bíblia também, né? Para informações, para mudar o rumo, na minha opinião, para mudar o rumo do estilo de composição dele. Aí o que acontece?
ele lança o quarto disco dele. Que aí, por isso que é legal que os próprios discos do Bob Dylan contam a história dele. Ele lança esse quarto disco aqui em 1964. Também em 64, porque aquele terceiro também é de 64. Lançou 2 discos e esse é o segundo. Foi no mesmo ano que ele já estava com essas ideias todas. Nessa fase aqui, ó, ele começa a ter influência da música britânica. Ele começa, por exemplo, tem um caso de uma banda que chama Animals, que é até essa banda aqui, ó, The Animals, tá? Que gravou uma música que chama The House of the Rising Sun. Essa música, na verdade, ela é uma música tradicional que eles gravaram com guitarra elétrica e tudo. E o Bob Dylan tinha feito cover dessa música no primeiro disco dele. E aí o Bob Dylan falou assim, uai, essa música que eles gravaram aí, eles fizeram a minha versão elétrica. E o Bob Dylan achou legal isso aí. Pô, legal, cara, os caras fizeram a minha versão e eletrificaram, ficaram lá na Inglaterra. Os próprios Beatles também, ele achou incrível aquilo ali, achou massa, é a banda dele. Ele falou, pô, quem sabe eu também posso ter uma banda elétrica me acompanhando. E o que estava acontecendo? No início dos anos 60, nos Estados Unidos, a galera tinha rompido um pouco com a década anterior, que era a década do Elvis Presley, dos caras do blues de Chicago, que já estava mais eletrificado, o blues já estava mais eletrificado. E passaram o quê? Pegaram a música tradicional, que eles conseguiram as gravações, através daqueles historiadores que eu falei no começo, e aí eles juntaram isso com a política. Então essa era a onda que estava rolando nos Estados Unidos, lá em Nova York. Já na Inglaterra, a galera estava buscando, ao contrário, estavam buscando o quê? O Little Richard, o Chuck Berry, Elvis Presley, o Muddy Waters, toda a galera lá da cena dos anos 50. Tava aprendendo com eles e tava surgindo bandas como Rolling Stones, Animals, The Who, Beatles e companhia. E nesse disco, Bob Dylan ainda grava música folk, igual ele sempre gravou, só que com um diferencial, as letras. As letras já não eram mais aquelas letras de protesto. Nesse disco tem uma música que chama Chimes of Freedom, que ainda é considerada uma música de protesto, mais genérica, mas ainda é uma música de protesto. Agora o resto já não era mais a língua daquela galera, aqueles artistas lá, influenciados por política, etc., que a gente falou. Por exemplo, tem a música aqui, My Back Pages. E ele fala em My Back Pages, ele fala... O que ele fala nessa letra? Ele fala uma coisa que é legal, porque ele fala que ele é, hoje, nessa época, na verdade, né? Na época dele, ele fala assim, ó, hoje eu sou mais novo do que eu era antes, apesar da minha idade estar mais avançada, mas eu sou mais novo, ou seja, eu estou fazendo um trabalho mais novo do que aquela época, desses discos anteriores de protesto dele. Ou seja, ele estava pegando essa época de protesto dele e estava falando o quê? Ele falou, ó, galera, essa época ficou para trás. Hoje eu sou uma pessoa nova, tenho outras ideias. Outra música dele também que é bem significativa é It Ain't Me, Baby. O que ele fala nessa letra? Ele fala como se fosse para garoto, com duplo sentido, né? Eu não sou o que você quer e eu não sou o que você precisa. Eu não sou sempre forte, eu também tenho as minhas fraquezas. Nessa música, ele deixa claro que ele não quer mais aquele peso de ser a voz de uma geração, ele não quer aquele peso mais de representar uma turma. Ele quer ser ele mesmo, ele quer fazer outras coisas, ele quer, principalmente com a ideia, né, vendo essas bandas inglesas aí, fazendo sucesso, eu falo, pô, eu também quero fazer o meu trabalho, eu quero fazer a minha coisa. Apesar, além das letras não serem mais políticas, ele ainda solta essas duas, vamos falar, indiretas para a turma. Disco, já aviso.
Mais um detalhe aqui nesse disco, que foi uma época que a gente não pode deixar de falar, que ele já não estava mais com aquela namorada comunista dele. Ele começou a enturmar, na verdade namorar, com uma cantora que se chama Joan Baez. Tá? A Joan Baez, ela... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa dela aqui. A Joan Baez, ela era uma cantora de folk, que era a mais famosa. Ela era muito famosa na época já, ela já tinha uma fama grande, era bonita, tinha uma voz linda e era mais aceitável. Apesar de também ser folk, ela já era mais aceitável. A mainstream já aceitava ela mais. Aí o Bob Dylan o cara já tinha uma fama legal e tudo. Começou a namorar com ela, saiu um pouco fora dessa galera. E aí o que acontece? Como ela era muito mais famosa do que ele na época, ele começou a abrir shows para ela começava a participar de shows com ele. Isso tudo foi muito legal. Por que foi muito legal? Porque a partir desse momento ele começou também a entrar um pouco, ser mais aceito pela mainstream, né? Pela mídia, pela galera que consumia, não mais falar para aquela bolha que ele falava antes. Então essa fase dele ainda teve essa questão da Joan Baez, tá? A Joan Baez é essa daqui, ó. Então ela foi uma grande responsável pelo sucesso de Bob Dylan na época. Então aqui, de novo, foi o aviso. O que acontece? Bob Dylan nessa fase agora, ele já vira uma estrela, vamos falar assim. Já vira uma estrela, já tem um trabalho consolidado, teve aquela fase lá da Blowing the Wind, cantado por Peter, Paul e Mary, depois virou a voz de uma geração, depois começou a namorar com a Joan Baez, começou a ficar bem mais famoso, na verdade aceito pela mídia, pelo sistema, vamos falar assim, e parou de falar de política. Obviamente, aquele disco que eu acabei de mostrar para vocês, ele foi muito criticado pela turminha. A turminha criticou muito esse disco. Não gostaram. O que está acontecendo? Porque será que a gente vai ficar órfão, né? Então, ele compõe uma música, ainda em 64, que chama Mr. Tambourine Man. Essa música, Mr. Tambourine Man, muitos críticos acham que é a melhor música de todos os tempos, não só do Bob Dylan. Em termos de letra e música, fala que foi a coisa mais perfeita que já houve. Acho muito legal também essa música. E antes de gravar essa música, ele já começou a tocar no festival de Newport, né? Tocava lá direto. Todo ano, era uma vez por ano que tinha o festival. Tocou lá de novo, tocou essa música. E a música, antes de ser gravada, já começou a ser bem conhecida. E aí uma banda que chama Birds, que também estava de olho na cena inglesa, o Animals lá fez o primeiro folk rock, que para mim é o The House of the Rising Sun, é o primeiro folk rock da história, gravado em 64. E o Birds, que é conhecido como a primeira banda de folk rock, eu acho que pegou a ideia, certo? E misturaram Beatles com Bob Dylan. Inclusive o Roger McGuinn comprou a mesma guitarra do George Harrison e tudo, para ter aquela mesma sonoridade, e misturou com Bob Dylan. E gravaram um single, que é a Mr. Tambourine Man. E Bob Dylan não tinha gravado ainda, mas eles não tinham lançado ainda esse single. O que eles fizeram? Esperaram, estava com o single lá, e Bob Dylan, aí já em 1965, foi gravar o álbum dele, Bring It All Back Home. Aí foi pro estúdio, aí os Birds lançaram o single, depois do lançamento, esperaram o Bob Dylan lançar esse
esse disco, né, para depois lançar o single. Eles eram amigos e tal, inclusive o Bob Dylan meio que apadrinhou o Birds. Aí esse disco aqui, ó, o que acontece nesse disco? Ele chega para gravar, chega lá com o violão dele, como ele sempre fez, vai lá, grava umas 5, 6 músicas, não sei exatamente quantas. Aí no final do dia, ele vira e fala, pô, não quero nada disso. Deleta tudo, descarta tudo. Aí, beleza, amanhã eu volto. Aí no outro dia ele volta, só que dessa vez ele volta com guitarrista, baixista, uma galera. Volta com uma galera. Inclusive o guitarrista que ele volta aqui, ó, dessa banda aqui, ó, Mike Bloomfield, é esse cara aqui, ó. Ele volta com esse cara na guitarra, inclusive ele fala, pô, Mike Bloomfield foi o cara mais virtuoso que eu já vi tocando na minha frente. Nem sabia que isso era possível, tocar guitarra desse jeito. Mike Bloomfield vai lá com ele no estúdio e grava o primeiro disco elétrico do Bob Dylan. O Bob Dylan já tinha uma certa endosso dos Beatles, porque eles também gostaram, assim como o Bob Dylan foi influenciado pelos Beatles, os Beatles também foram muito influenciados pelo Bob Dylan. Inclusive, nesse disco aqui, ó, de 65 dos Beatles, na música You Got to Hide Your Love Away, nitidamente o John Lennon faz um esquema bem parecido com o Bob Dylan. Então, já endossado pelos Beatles, o Bob Dylan volta, né? Vai fazer uma turnê na Inglaterra. Da primeira vez ele foi na época, mas para fazer também um show para uma galerinha pequena, mais underground. Só que dessa vez ele já voltou, mas já voltou diferente. Já voltou como uma estrela do rock. Já voltou como uma estrela. Tá? Inclusive a Joan Baez foi até com ele também. A Joan Baez até nesse disco aqui, ó. Ela aqui. Essa daqui já é a esposa do empresário do Bob Dylan. Só para compor a capa mesmo, a capa ficou muito legal, eu achei. E a Joan Baez, que, né, tinha dado aquela força para ele, foi convidado pelo Bob Dylan para participar dessa turnê já elétrica com ele na Inglaterra. Só que aí o Bob Dylan mudou muito a personalidade dele nessa fase. Inclusive nos shows que ele fazia, na época do folk, que é mais acústico, ele costumava rir, a contar piadas e tudo, era uma coisa mais intimista. A partir daqui não, já ficou uma pessoa mais séria, já mais pose mais de rockstar mesmo. E também mudou muito a questão do backstage dele, da questão dos camarins, aquele negócio todo, a mulherada dando ideia, aquela coisa toda. E a Joan Baez meio que não estava se sentindo um peixe fora d'água, e o Bob Dylan sendo muito assediado, acabou se afastando dela. Então é isso. Aí ele volta, faz uns shows lá na Inglaterra e volta para os Estados Unidos para tocar onde? No Newport Folk Festival. Para a galerinha lá que achava que ele que era o pai do movimento e que eles tinham algum direito em cima do trabalho do Bob Dylan. E ele chega lá para fazer um show com uma banda, a galera esperando o mesmo Bob Dylan, e ele volta pesado. E ele chegou para tocar. Só que no show que ele faz lá, dessa vez agora, lá no Newport, já é um pouco diferente. Ele já chega, dizem, né, que esse show dele foi muito, muito pesado, foi muito massa, a galera estava muito empolgada, mesmo que metade do público tenha ficado furioso com ele, vaiando e tal, a outra metade dizem que achou legal. O Pete Seeger, como já tinha dito, ele era um cara que participava da curadoria, ficou furioso também com o Bob Dylan. Tem uma lenda até que ele queria cortar lá os cabos e tal, mas isso nunca foi confirmado por ele não, tá? Pode ser uma lenda só. E aí, teve essa questão, aí a galera ficou vaiando, foi um show muito conturbado. Inclusive, um dos integrantes do Peter, Paul and Mary, que apresentou o show do Bob Dylan, isso tem no YouTube. Depois que acaba o show, o pessoal meio que vaiando, né? O cara ficou muito, muito sem graça na hora de falar. Eu acho que nem falou nada no microfone.
Só que o Bob Dylan já estava dando recado ali, esse disco aqui já foi a pá de cal. Enquanto aquele anterior foi para avisar, esse aqui foi a pá de cal. O cara falou, galera, tô fora. Inclusive, tem uma música nesse disco aqui que chama Meg's Farm, que ele fala, não quero trabalhar para vocês mais, tô fora, não quero ficar aqui, eu quero ser eu, né? Então aqui já dá um recado claro pra galera, que ele tá fora e ele vai ser ele e pronto. Meu estilo é esse, pronto. E aí, esse disco é o verdadeiro turning point, é o verdadeiro momento que ele quebra isso aí. E é interessante que depois dessa fase, os artistas da época dos festivais, folk, que criticaram muito ele, o pessoal criticava ele, falava que, né, não tinha nada a ver esse som dele, tudo, que ele se vendeu, aquela coisa toda. Todo mundo começou a ficar elétrico. Todo mundo passou, largou, pulou do barco também. Todo mundo pulou do barco e passou a ser elétrico. Aquele Phil Locks que eu mostrei no começo do vídeo, depois lançou esse disco aqui também, com guitarra, baixo e tudo mais. O público que ficou furioso com o Bob Dylan, engraçado, porque a galera, eles falavam que lutavam contra o retrógrado, mas com o Bob Dylan eles foram retrógrados, porque eles não aceitaram o novo, não aceitaram o Bob Dylan querendo dar um passo à frente. Então eles foram contra exatamente o que eles falavam que eles eram contra. Fica essa hipocrisia, essa reflexão aí pra gente. E a partir daí, o Bob Dylan só fez coisa não cada vez melhor, mas só nível alto, né? Depois desse disco, que ele saiu fora mesmo, da galera que gravou esse disco aqui, ó, com a famosa Like a Rolling Stone, a música foi muito famosa. Depois gravou esse disco aqui, Blonde to Blonde, em 66, maravilhoso também, disco duplo, excelente. Em 67 gravou esse disco aqui com uma banda que chama The Band. Fantástico esse disco aqui. Ele foi lançado em 74, se não me engano, mas ele foi gravado em 67. Disco excelente. John Wesley Harding. E é legal que Bob Dylan é um cara que muita gente toca a música dele. É um cara que acho que é um dos caras que foi mais tocado por outras bandas. Nashville Skyline também, um disco excelente. Esse disco aqui merece ter a vida, ele é muito bonito. O Self Portrait. Excelente. Um soundtrack do Bob Dylan aqui, que tem aquela música Knocking on the Heaven's Door. Depois foi tocada pelo Guns N' Roses. New Morning. Excelente disco. Dylan. Esse disco é legal porque ele fez um cover da Joni Mitchell, Big L Taxi. Deve ter sido um motivo de honra para ela, né? Um cara desse gravar uma música sua, imagina? Bom, teve alguns no meio aqui e um que eu acho excelente também, é o Desire. Obviamente que ele continuou lançando discos que eu não tenho aqui, mas que são excelentes. Coisa muito, muito boa mesmo. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro a história do Bob Dylan, o que envolveu a carreira dele aí. E ele foi um cara muito corajoso, né? Foi um cara muito corajoso porque o pessoal que dava aquele apoio para ele, aquele suporte para ele, ele viu que tinha que mudar, que era necessário mudar e teve coragem de mudar. Não teve medo do tal cancelamento, né? Que hoje em dia é muito comum. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer coisa, quiser trocar ideia comigo aí nos comentários, a gente troca ideia, tranquilo, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço para vocês aí, fiquem com Deus. Valeu!